Se você tem a palavra, colocar na sua palavra. Se você não tem, colocar no seu coração, Pai, fala conosco. Que nasce da terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo enviado, revelado, direcionado pelo Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém, Deus. Diga glória a Deus. Atos 16, versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o que? Sabe? Observe que tinha uma jovem com espírito o que? Adivinhador, adivinhava as coisas. Você sabe que esse espírito existe, né? Não existe aquelas pessoas que são chamadas de cigano, né? Que lê a mão, é espírito enganador. Então hoje em dia existe espírito que enganador, a qual dá lucro a eles mesmos. Então observe que aquela jovem tinha um espírito maligno, um espírito adivinhador. Igreja, e existe também esse espírito adivinhador em muitas igrejas, porque hoje em dia as pessoas querem ouvir o tal da profecia, o tal da revelação, sim ou não? Não, se não tiver revelação, se não tiver profecia, se não, e essa profecia hoje é engraçada, a adivinhação, porque adivinha CPF, RG, data de nascimento, quer dizer, é o espírito enganador, o espírito enviado do próprio quê? Do próprio diabo. É o espírito adivinhador. Quando ele é repreendido, observe que quando é repreendido, hoje em dia na rede social é o que nos tem. Aí a pessoa lá coloca o comentário, aí bloqueia para a pessoa não poder comentar mais. Por quê? Porque sabe, se alguém ler aquele comentário, muitas pessoas vão se despertar e querem desperto. Porque ele está trazendo o quê? Lucro para si mesmo. Então Paulo já é indignado e observe que o espírito maligno, o diabo, sabe que é não sei o quê, o caminho da salvação, que é não ser, sabe isto? Observe que o próprio diabo confessou, versículo 17, seguindo a Paulo, que seguiram Paulo e a Silas, e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Igreja, o diabo, ele o que? Nos conhece, sabe que nós somos. Aqui na igreja todo mundo é irmão, sim ou não? Todo mundo aqui coloca a Bíblia debaixo do braço, dentro da bolsa e vem, sim ou não? Mas o diabo sabe quem é quem. Ninguém engana. Podemos enganar a nós mesmos, mas a Deus e o diabo ninguém o quê? Engana. Então os pobres aí de igreja, é isso, o diabo que olhar para mim, para você dizer, anuncia o caminho da salvação, é servo de Deus, é servo de Deus, e ele reconhecendo isso, jamais vai poder tocar no nosso quê? Família. Ele pode até ameaçar, mas não toca. Ele pode até ameaçar. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, esse espírito estava sobre ele, ele respirava o quê? Ele respirava ameaça o quê? De morte. Quer dizer, ele tinha sede de ameaçar aquele discípulo do próprio Senhor Jesus. Então a jovem estava ali dando lucro aos seus senhores e ele o que? Se indignado. Agora a pergunta é: qual mal que Paulo fez a essa jovem? Nenhum. Fez o bem, isso ou não? Então todo mundo que faz o bem quer recompensa do bem, mas às vezes não é nem isso. Às vezes a gente faz até o bem, mas a gente fala: mas eu plantei o bem e então eu tenho que colher o bem, porque que planta colhe na mãozinha, não é nem isso. Porque observe, por causa disso, observe o que aconteceu com Paulo, se não fizeram bem a uma jovem, simplesmente estava o espírito enganador, e ali foi repreendido em nome do Senhor Jesus,
E o quê? E o Espírito saiu, versículo 19, ó, Paulo e Silas açoitados o quê? Em preso. Quer dizer, por libertar a menina, acabaram eles sendo açoitados o quê? Em preso. Então, imagine só. Agora você pensou, se você fazer o bem a alguém, de repente chegar a viatura e te levar, te açoitar, te fazer preso, te fazer o bem, quer dizer, o que passou na cabeça de Paulo e Silas? Mas espera ainda, eu fiz bem aquela jovem lá, e agora a gente além de ser preso, a gente fomos açoitados. Versículo 19, vindo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os, os pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa o quê? Cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos o quê? Romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com todo o que? A segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Igreja, sério, quer dizer que, segundo eles, que Paulo e Silas estavam perturbando o que? A cidade. Sabe o que é isso? A luz perturba que está o quê? Em treva. Que está em. Igreja, tem pessoas que ainda quer criar um vínculo, uma amizade, não tem como. Porque quem é luz, uma hora vai incomodar as trevas. Mas de repente, você aqui, de repente, nós aqui temos até uma amizade de uma pessoa que não busca Deus, que pode dizer que está em treva, mas de repente é algo que dá descendo, a pessoa entende, a pessoa respeita. Então, observe que Paulo e Silas, por ser luz, por anunciar o caminho da salvação, acabou perturbando o quê? Que estava em treva. Então, igreja, nunca crie esperança. Se nós for luz, vamos encontrar o quê? As trevas. Em modo o quê? Em modo geral. Pessoas não querem se distanciar, se afastar, porque é luz. E a luz sempre vai encontrar aqui as trevas. Não é para ficar preocupado, chateado, porque a luz vai encontrar o quê? Vai perturbar as trevas. Então observe, versículo 25, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Louvores do quê? A Deus. E cá, não é para Paulo e Silas estar reclamando, não. Meu Deus, mas espera ainda. A gente veio aqui na cidade, e aquele espírito maligno, o espírito do diabo, adivinhador, e em nome do Senhor eu repreendi e saiu. E quer dizer, é isso que o Senhor me dá. Quer dizer, se fosse outro, era para reclamar murar. Mas vamos, ninguém entendeu o plano de Deus. Igreja, a pessoa está passando um momento que a pessoa não entende, mas de repente a pessoa para e pensa: mas eu estou vivendo uma vida, eu estou tentando melhorar, eu não estou vivendo no erro, no pecado, eu já abri mão de muita coisa, e porque isso está me acontecendo, a pessoa nunca vai entender os planos de quem? De Deus. Porque Paulo e Silas, se fosse outro, era para estar reclamando, murmurando, achando ruim, porque foram açoitados. Oh meu Deus, mas a gente foi envergonhado em praça pública, fomos açoitados, estamos presos. Observe que prendeu o quê? Os pés aonde? No tronco. Então os pés, antigamente, a prisão era o quê? Era os pés no tronco. Hoje está bom demais. Hoje a pessoa está presa lá, tem um lugar para dormir, tem bom, mas tem comida, vê a família, tem uma liberdade. Então eles foram presos. Então, por volta da meia-noite, 25, Paulo e Silas oravam e cantavam o louvor daquele a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 29, 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se as portas e soltaram-se as cadeias de quê? De todos. Igreja, isso
Você sabe que isso que nos revela, nos mostra que há poder aonde? Na oração. A oração é o quê? Ela sacode, quer dizer, os alicerces da prisão. E sabe que prisão é essa? Prisão espiritual. De repente sua família está nessa prisão espiritual. O vício, de repente enfermidade, de repente não consegue progredir, de repente for lançar sobre eles palavra de maldição. Então, o poder da oração tem poder para o quê? Para poder sacudir os alicerces da prisão e o quê? E abrir todas as portas e soltar eles, porque estão presos. Porque o mundo lá fora, preso está onde atrás, isso não, é lá que é preso, não é prisão não, é a prisão espiritual. A pessoa pode andar, ela pode viajar, pode ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, pode morar num lugar de luxo, mas está preso espiritualmente, preso no vício. Tem pessoa que tem uma vida bem sucedida, mas tem pessoa que para dormir tem que tomar vários remédios, sabe por quê? A cabeça preocupada, é porque tem que pagar alguma coisa, é uma dívida, é uma dor, de repente tem um problema de saúde grave, acabou seu dinheiro, o quê? Não pode resolver. A sua riqueza material não pode trazer a sua cura. Então tem pessoas presas espiritualmente, precisam o quê? Precisam ser soltas, igreja. Então, tem pessoas na nossa família que estão nessas cadeias, estão o quê? Algemados, encarcerados, e vão ser livres de uma vez por toda, ao invés de nós murmurar, reclamar, achar ruim, perguntar a Deus por quê, o quê? É clamar, buscar quem? Buscar a Deus. Que ele vai o quê? Ele vai soltar, ele vai abrir todas as cadeias, eles vão ser livres de uma vez o quê? Por toda. No passado, no outrora, nós já o quê? Estávamos presos também, nós estávamos presos. E hoje o quê? Libertos para a glória de quem? Para a glória de quem? De Deus. Estamos livres. Antigamente, o vício mandava em nós. Não tinha horário de sair e chegar, né? Antigamente, nós iludidos da vida, o bom era sair de noite, passar a madrugada, perdendo a saúde. Era beber, né? No vício, mas hoje somos libertos, porque o Senhor Jesus nos o quer? Libertou. Então, observe, Paulo e Silas, né? Paulo ali se dignou, libertou a menina pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, foram açoitados, foram presos, orou que eles todos foram o quê? Libertos. Agora vem o propósito de Deus, a convenção de quem? Do carcereiro. Versículo 7, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem que fugir. Igreja, quando o carcereiro viu tudo aberto, se desesperou, sabia que iria morrer, então ele queria adiantar a sua morte. Ele sabia, se recebeu a ordem de Deus e ao Espírito, principalmente Paulo e Silas. Então, quando ele viu, ele já deu a espada para si, o quê? Para se matar. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazidos para fora, disse: igreja, quer dizer, o início a gente nunca vai entender. Paulo e Silas não entendeu o quê? O início, mas Paulo e Silas sabia, é plano de quê? De Deus. Igreja, uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma pessoa que tem uma vida íntima com Deus, entende os seus planos. Então Paulo e Silas, eles não entenderam porque foram presos, que foram aceitados, mas observe, esse é o propósito de quem? De Deus. Versículo 30. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E pregar a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
Aí o versículo 33, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergonhos e açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, igreja, esse é o propósito de Deus, a salvação. Não vamos entender não vamos entender o processo, não vamos entender a dor, não vamos entender o quê? Igreja, vamos ser aceitados. A gente de repente vai, meu Deus, eu estou fazendo o bem, eu estou dando o meu melhor, mas vai vir o quê? Vai vir os açoites. Temos que ser aceitados. E a gente, o nosso, não é para querer entender, compreender o plano de Deus, a sua vontade, é nós o que? Continuar perseverando, caminhando, olhando para Ele. E sabendo uma coisa, a vontade dele sempre foi e sempre será boa, perfeita, o quê? E agradável. Sempre foi e sempre vai ser. Então não é nosso papel querer entender, compreender como vai ser, como Deus vai agir, mas Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai operar. Então, quer dizer, mas se Paulo pensava na era ainda, a menina estava ali presa, quer dizer, aquela menina precisava ser liberta, porque estava sendo enganada pelo espírito enganador, e eu, quer dizer, pelo poder que ela me sobreviu, eu libertei aquela menina. E qual foi a minha recompensa? Ser envergonhado em praça pública, açoitado e preso. Mas Paulo e Silas, como tinha ouvido com Deus, sabia, é o plano de quem? O plano de Deus. E o final de tudo, foi batizado o carcereiro e o que? Toda a sua casa. Então, igreja, é isso que Jesus quer fazer na nossa o quê? Na nossa casa, família. Não é o nosso papel, não é querer compreender, entender, é saber que Deus está agindo no meio do quê? Da dor, no meio do processo, no meio do quê? Dos açoites. É nós o quê? Olhar somente para quem? Olhar somente para Ele e crer nele. Não diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o quê? O mais ele o fará. Então nós temos só que crer, não é querer, não é querer compreender, como vai ser, como Deus vai agir, como Deus vai operar. Não, é só crer. Porque nós estamos o quê? Livre de ser o quê? Açoitado. Não é açoitado igual Paulo dizia, mas açoitado de repente com palavra negativa. Palavra que vai nos fazer o quê? A tristeza. Palavra que de repente pode até parar e pensar, eu vou desistir, eu vou parar. Não podemos desistir, não podemos parar, porque o final vai ser o quê? A salvação da nossa casa. Amém. Então, o quê? Continuar perseverando. Agora, hoje em dia está muito engraçado, né? Em questão da perseguição. Hoje, quando alguém criticado, já fala, eu estou sendo perseguido, começa a chorar na vida das pessoas. Não, perseguição é o que eles passaram, foram o quê? Açoitados, mas não o quê? Ele não reclamava, não murmurava. E no final de tudo foi o quê? A salvação. Não foi para isso que Jesus veio só para salvar? Não foi para isso que ele morreu, ressuscitou, foi para salvar? Ele não levou sobre si a enfermidade, a dor para salvar. Então, Paulo, igreja, rapaz, o apóstolo Paulo, ele sabia uma coisa. Ele mesmo falou: eu não sou digno de se chamar do quê? Apóstolo. Em vários momentos, ele reconhece sua pequenez, sua insignificância, que ele não merece o quê? A vocação que foi dada para ele. Então, igreja, nós temos que fazer o quê? É confiar em Deus. E temos que se preparar o quê? Para os açoites. Vamos passar por tristeza. Mas espera, mas eu fiz o bem. Meu Deus, a gente quer ver essas perguntas. Meu Deus, qual mal que eu fiz? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Igreja, nós não vamos entender o início, mas vamos entender o final. O final o quê? Sempre foi, sempre será o quê? O melhor, igreja. Vai ser o quê? A salvação da nossa casa. Então vamos o quê?
não vamos parar, não vamos desistir, vamos confiar, crer no nosso quê? Nosso Deus, apostar o quê? Domínio, no controle de toda a situação, principalmente da nossa vida, da nossa o quê? Da nossa família. Amém? Escute sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso, o Senhor é fiel. Não vamos entender isso. Certamente Paulo e Silas não entenderam o momento que ajudaram aquela jovem, ele do espírito maligno, mas entenderam o final. E eu tenho certeza que ele deve ter falado: valeu a pena o açoite, valeu a pena ser preso, valeu a pena tudo, porque esse homem, esse carcereiro, a sua casa foram batizados e receberam a oportunidade de receber a salvação. Então, igreja, é isso que vamos fazer no final. Vamos falar no final: valeu a pena o açoite, valeu a pena as lágrimas, a tristeza, valeu a pena a angústia, valeu a pena tudo que passei, porque hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu e minha casa também vamos herdar a salvação, a vida eterna. Obrigado por tudo, Pai, que você tem falado nessa noite no nosso coração. Trazemos por tudo, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus.